Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E hoje nós temos, neste sábado, a recapitulação da lição número 2 desse início de ano de 2026. Razões para ações de graça e oração. E para iniciarmos, gostaríamos de apresentar para vocês o versículo que ele é o norteador para o nosso estudo, que se encontra exatamente em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tenho certeza, aquele que iniciou em você a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Deus começou uma obra em mim e em você. Esses não foram, podemos dizer, tempos fáceis para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses e aos Colossenses. Momento de tensão, momento de prisão, mas isso não abalou o apóstolo, isso não fez com que ele diminuísse o seu esforço e a sua capacidade de trabalhar e de fazer com que as igrejas compreendessem o seu real papel. E aqui ele traz duas coisas que eu coloco como muito importante nessa lição: a oração e a ação de graça, a gratidão. E, meus queridos, teria sido fácil para o apóstolo Paulo ceder ao desespero, considerando a perda de sua liberdade. Portanto, assim como ele cantava hinos em sua prisão sombria em Filipos, Paulo encontrou motivos de agradecimento para transmitir aos irmãos e às irmãs que estavam em Filipos e Colossos a sua gratidão, a sua ação de graça e a sua alegria, como nós estudamos na semana passada. Sua prisão também não impediu de continuar a comunicar o Pai, a pregar sobre o Pai, a aconselhar as igrejas e de interceder por todos os crentes, por todas as pessoas, por meio da oração. E a gente sabe, a Ellen White, ela diz no Espírito de Profecia, que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E assim, as razões para ser grato e orar na carta aos Filipenses. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar nessa lição. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, assim diz a palavra de Deus: sendo persuadidos disso, que aquele que iniciou uma boa obra em ti, a completará até o dia de Jesus Cristo. Tá, meus queridos? Que coisa linda. Eu posso entender, eu posso compreender, eu posso colocar no meu coração essa certeza e convicção que Deus começou uma boa obra em minha vida, que Deus está fazendo uma grande coisa em minha vida, e eu não posso atrapalhar os planos de Deus em minha vida. Eu não posso ser um empecilho. Como diz a música, deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração. É só uma questão de tempo. Ele está, neste momento, intercedendo por você. E é importante também ressaltarmos que Paulo começa a sua carta à igreja dos Filipenses agradecendo a Deus pelos crentes de Filipos, a quem ele amava profundamente. Veja que coisa maravilhosa. É tão bom quando a gente tem alguém que nos ama, que gosta da gente, que cuida da gente. Sendo assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento usava em seu peitoral, ao lado do coração, o nome das tribos de Israel gravadas em pedras preciosas, quando estava diante de Deus, Paulo carregava em seu coração cada membro da igreja quando vinha em oração diante de Deus para interceder por ele. E assim também nós devemos guardar em nosso coração, em oração, orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. E assim, a gratidão de Paulo incluía o fato de que os filipenses permaneciam fiéis ao Evangelho, que Deus os estava aperfeiçoando dia a dia, momento a momento. Olha que coisa mais espetacular isso aí. Então, havia motivo de gratidão, apesar da prisão, mas existia gratidão por parte de Paulo. E a outra razão também para agradecimento era que os filipenses compartilhavam com Paulo, como diz em Filipenses 1,7, em minhas prisões e na defesa
e confirmação do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ele sabia, ele estava preso, mas ele estava tão feliz porque ele poderia compartilhar as boas novas, o Evangelho para aqueles crentes, ele podia demonstrar a sua alegria, a sua satisfação, e as suas orientações eram recebidas também. Havia algo recíproco entre Paulo e a igreja de Filipos. Bom, segundo ponto, pedidos de oração. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 11, a Bíblia assim nos diz: é por isso que eu oro, para que seu amor se encha cada vez mais em conhecimento e bom juízo, para que você possa discernir o que é melhor e ser puro e inocente para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, produzido por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus queridos, o que é que nós poderíamos ressaltar com relação a essa questão que está apresentada na epístola de Paulo à igreja de Filipos? Podemos considerar o motivo da oração de Paulo como um motivo acorrentado. Portanto, é como se fosse uma escada progressiva, que o amor, o que é que Paulo está ressaltando? Que o amor abunde em você. Ele te tornará mais sábio, discernirás o melhor, serás puros e íntegros, dará fruto por Jesus Cristo, e isso resultará em glória e louvor a Deus. Olha que coisa maravilhosa esse pedido de oração. E como eu disse anteriormente, a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. E a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Como nosso amor, ele pode abundar cada vez mais, né? Então, é algo que envolve, como eu disse, crescimento. Precisa crescer a cada dia. E ele pode abundar, o amor pode abundar cada vez mais, quando verdadeiramente nós compreendemos o verdadeiro sentido do Evangelho, aquilo que Cristo fez pela humanidade, mas, acima de tudo, aquilo que Cristo fez individualmente por cada um de nós. Uma outra pergunta importante: por que isso é tão importante para a vida cristã? É importante porque o amor, como diz, como diz o texto lá de Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor jamais acaba. E a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a oração, ela envolve exatamente isso. A oração, ela tem que acompanhar a gratidão. E muita oração, muita fé. Pouca oração, pouca fé. E nenhuma oração e nenhuma fé. Veja como é importante esse texto. Eu vou só repetir o texto, porque ele é eivado de coisas maravilhosas e especiais. É por isso que eu oro, para que seu amor se encha cada vez mais em conhecimento e bom juízo, para que você possa discernir o que é melhor e ser puro e inocente para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, produzido por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha o que o motivo da oração de Paulo, ela envolve amor, envolve compreensão, envolve crescimento, envolve segurança, envolve discernimento, envolve os frutos, envolve o quê? É uma comunhão que será capaz de nos preparar para o céu. Então, assim, nós precisamos entender esse contexto maravilhoso. Agora, obrigado e orar em tempos difíceis. Agora, a gente parte para outro ponto importante aqui em Filipenses, e uma oportunidade para defender o Evangelho. No capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, diz assim: quero que saibam, irmãos, que as coisas que me acontecem contribuíram para o avanço do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Paulo podia e deveria estar muito triste porque está preso, poderia estar revoltado, mas ele diz: quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Quando os filipenses souberam que Paulo estava preso em Roma, ficaram muito perturbados e enviaram Epafrodita como ajuda ao apóstolo. Portanto, Paulo, longe de estar angustiado, agradeceu a Deus por suas prisões. Por que agradecer? Porque assim ele podia pregar, para que, de outra forma, ele jamais poderia ter alcançado. E assim, além disso, vindo a virtude importante do apóstolo,
outros irmãos ganharam ânimos e começaram a pregar o evangelho, independentemente das dificuldades envolvidas. Se o cara está ali preso, está pregando, está escrevendo, está animado, nós que estamos aqui do outro lado solto, nós devemos ter o mesmo ânimo, até muito mais do que ele. Meus queridos, outros também, achando que falar abertamente do evangelho traria dificuldade para Paulo, ajudaram, sem querer, a espalhar o evangelho. Então, nada pode prender ou impedir aquele que verdadeiramente ele encontra nas adversidades a oportunidade para defender as boas novas da salvação, que é exatamente o evangelho. Bom, entendendo esse aspecto, né, dos filipenses, da igreja de Filipos, as razões para agradecer e orar na carta aos Colossenses. Veja que a gente deve entender que a oração ela deve estar cercada, ela deve estar recheada de gratidão. Em Colossenses, aqui a gente vai estar no ponto que é motivos para ser gratos. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, disse: sempre orando por você, agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ecoando a palavra de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo agradece a Deus por os colossenses terem essas três virtudes cristãs. E quais são as três virtudes cristãs? A fé, a esperança e o amor. Veja que coisa maravilhosa. Repetindo, a fé, a esperança e o amor. Essas virtudes surgem em Cristo Jesus, afetam nossas relações com todos os santos e nos foram transmitidas pela verdadeira palavra do Evangelho das Boas Novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo enfatiza que este Evangelho não foi pregado apenas aos colossenses, mas ao mundo inteiro, em apenas 30 anos de ministério. O poder de Deus é transmitido pelo Evangelho, pela obra do Espírito Santo. Faz da Bíblia a palavra da vida, e significa que, ao aceitar o Evangelho, nós temos a vida eterna e uma herança armazenada no céu. Aí, por isso que eu gostaria de ler aqui para vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Eu acho muito importante essa leitura desse texto, para que nós possamos entender, né, a real e a maravilhosa experiência que significa o Evangelho para todos nós. Então, vejam, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 5, assim nos diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Isso que nós estamos vivenciando em nossa vida é porque nós somos herdeiros, né? Nós temos uma herança, tá certo, que está armazenada no céu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus preparou para todos nós. Creia, meu querido, eu e você, nós somos herdeiros. Esse mundo vai passar, tudo nessa vida é passageiro, mesmo que tenhamos herança nesse mundo para desfrutar, mas todas elas serão perecíveis. E elas não são de se igualar àquilo que Deus tem preparado para todos nós. Pedidos de oração, outro ponto importante aqui da nossa lição. Como último tópico, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios em conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é que Paulo está dizendo aqui? No pedido de oração de Paulo, inclui muitas coisas boas para os colossenses. Essa oração é feita com alegria, agradecendo ao Pai. Há 4 canais pelos quais, meus queridos, Deus ele age para tornar a oração de Paulo uma realidade em nós. Certo? Isso aí eu considero importantíssimo, esses quatro canais. A Bíblia, o Espírito de profecia, as orientações, a orientação providencial de Deus,
e o Espírito Santo. Esses são os canais pelos quais Deus ele se comunica ao homem. A Bíblia, o Espírito de profecia, a orientação providencial de Deus e o Espírito Santo, tudo isso se dá através desse mecanismo maravilhoso chamado a oração, que é abrir o coração a Deus como amigo. Mas Deus, além da oração, ele vai nos comunicar de forma maravilhosa. Então, o que é que nós devemos entender? Receber o conhecimento de Deus, que vai nos conceder sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos andar como filhos dignos de Deus, aguardando em tudo, que nós possamos dar os frutos do Espírito Santo e crescer, e venhamos a crescer em conhecimento, e que sejamos fortalecidos com o poder de Deus para nós sermos pacientes. Né? A Bíblia diz aqui está a perseverança. No livro Parábola de Jesus, página 100, note bem que coisa maravilhosa nos diz aqui a serva do Senhor. Nossa vida deve estar unida à de Cristo. Devemos receber constantemente dele, participando dele, o pão vivo que desceu do céu, bebendo de uma fonte que está sempre fresca, que sempre oferece seus abundantes tesouros. Se mantivermos o Senhor constantemente diante de nós, permitindo que nossos corações expressem a gratidão e o louvor que a Ele é devido, teremos uma frescura duradoura em nossa vida religiosa. Nossas orações tornarão a forma de uma conversa com Deus, como se estivéssemos conversando com um amigo. Ele nos contará pessoalmente seus mistérios. Frequentemente, um sentimento doce e alegre da presença de Deus vem até nós. Frequentemente, nossos corações ardem por dentro, enquanto ele se aproxima para se comunicar conosco, assim como fez com Enoque. Quando essa é realmente a experiência do cristão, vê-se em sua vida uma simplicidade, humildade, mansidão, bondade de coração, que mostram a todos com que ele se relaciona, que esteve com Jesus e aprendeu com ele. Meus queridos, parafraseando aqui o que nos diz o texto da serva do Senhor, o que é que nós podemos entender? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque teve experiência com Deus e nós também podemos ter experiência. Aqui, aos Filipenses e aos Colossenses, Paulo ressalta a importância, a relevância e o poder da oração, mas ela deve ser recheada também com a gratidão. Porque se você ora e você não é grato, você é amargo na sua vida, o que é que vai adiantar? Sejamos gratos, sejamos alegres também e sejamos, acima de tudo, confiantes na oração e sejamos pessoas de oração. Como eu disse no início, conforme a serva do Senhor diz, vou ressaltar e repetir. A oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Que Deus guarde essa mensagem, essa recapitulação do seu coração, na sua vida, e faça com que nós possamos compreender, entender e, acima de tudo, aceitar os propósitos, os planos e projetos de Deus para a nossa vida. Eu convido você, neste momento, a orar para que Deus ele possa nos ungir com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos confiar no poder da oração, para que nós possamos ser gratos e sermos felizes, como o apóstolo Paulo, em meio à prisão, fortaleceu a igreja através da gratidão e através da oração. Convido você à oração neste momento. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos, recapitularmos a lição, de compreendermos, Senhor, o significado e a importância, a relevância da oração, mas que ela seja recheada de gratidão, para que assim, Senhor, nós possamos ser instrumentos em tuas mãos, para que, seja qual for a circunstância, nós sermos fiéis a ti. Continua conosco, dar-nos um sábado abençoado na tua presença. Abençoe as pessoas que estão acompanhando esse canal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus continue nos abençoando sempre, que Deus fortaleça a nossa vida e que nós possamos, através da oração, da gratidão e da alegria, continuarmos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Mas não saia,
hoje sem você dar um like, sem você compartilhar esse canal. E se você não se inscreveu, se é a primeira vez, se inscreva no nosso canal. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir.